Então, a própria palavra ela já é autoexplicativa, né? Contra-reforma significa um movimento contrário à reforma, no caso, a reforma protestante. E, obviamente, quem vai ser a autora, né, no caso, dessa reação? Vai ser justamente a Igreja Católica, tá? E aí a gente vai para uma questão chave na Contra-Reforma, que é o Concílio de Trento, certo? O Concílio de Trento ele tem um papel chave nesse movimento da Igreja de reação, né, à Reforma Protestante. Então, é uma reunião de autoridades da Igreja, certo? Que vai tentar, com várias medidas, impedir o avanço da Reforma Protestante, ou seja, impedir a disseminação das ideias protestantes e impedir o avanço e a multiplicação das igrejas protestantes, certo? Então, primeira coisa que a gente entender no contexto da Igreja Católica, que era um concílio, que talvez vocês estejam aí se perguntando o que molesta é um concílio de fato, né? Por que concílio de Trento? Então, vamos entender isso aí para a gente não ficar voando. Um concílio, galera, é uma reunião de autoridades eclesiásticas, tá? O que é que significa isso? Eclesiástico significa pessoas que fazem parte do clero, ou seja, fazem parte da igreja, sacerdotes da igreja. Então, é uma reunião de autoridades eclesiásticas com o objetivo de discutir e determinar medidas sobre questões da doutrina, da fé, dos dogmas da igreja, tá certo? Então, esse aqui é um dos concílios que existiu ao longo da história da Igreja Católica. Vários concílios existiram com determinadas intenções, cada um com uma determinada pauta, né, para se resolver. No caso do Concílio de Trento, que é de Trento, porque aconteceu na cidade de Trento, na Itália, a grande questão foi o quê? Determinar medidas para ir contra a reforma protestante, certo? Então, entendido o que é um concílio, entendido o que foi o Concílio de Trento, agora a gente vai para justamente as determinações desse Concílio de Trento. O que é que foi determinado pelas autoridades da Igreja nesse Concílio de Trento, ok? Então, quem era a autoridade máxima da Igreja Católica nesse momento? Era o Papa Paulo III, certo? Ele aí vai ser o grande líder, né, da Igreja Católica nesse momento. E vamos agora destacar algumas das medidas do Concílio de Trento. Com que objetivo? Barrar o avanço da reforma protestante. Então, uma das medidas, né, vou citar algumas medidas, a gente vai observando aqui, vocês vão refletindo sobre elas. Uma das coisas foi a criação de seminários para a formação de futuros sacerdotes, que é algo que hoje, quem é da igreja, sabe que existe até hoje, né? Essa questão da criação de seminários, ou seja, uma criação de tipo de escolas para padres, né? Ou para, enfim, para sacerdotes de uma forma geral da igreja. Então, foi aí no Concílio de Trento que esses seminários foram criados. Outra coisa bem interessante, a que eu gostaria da atenção máxima de vocês, é a criação disso aqui, ó. Esse nome doideira aqui. Index Librorum Prohibitorum, tá? Estranho pra gente, porque é em latim, mas significa basicamente índice de livros proibidos, tá? Então, a igreja determina, né, cria esse Index Librorum Prohibitorum, que a gente vai chamar só de index para encurtar a coisa. E o que era basicamente o index? Era uma lista de livros proibidos pela igreja. Uma lista de livros que, se você fosse pego lendo, você poderia ser condenado até mesmo à morte, tá certo? Então, eram livros que, por algum motivo, eram contrários aos dogmas da igreja, né? A igreja considerava ou imoral, ou contrário aos seus dogmas, e por isso proibia seus fiéis de ter acesso aos mesmos, tá certo? Então, foi uma maneira que a igreja criou de, por exemplo, barrar o quê? Barrar as ideias reformistas, né? Por exemplo. Então, vários
vários títulos, né, ou livros que tivessem esse tipo de ideia, que ia, obviamente, contra os dogmas da igreja, estavam nesse índice de livros proibidos, tá certo? Acho que deu para entender, né? Esse índice de livros proibidos chegou a ter 4.000 títulos, viu? Ou seja, 4.000 obras que eram consideradas equivocadas pela igreja, né? Que eram consideradas de alguma maneira subversivas à igreja, certo? Outra coisa que o Concílio de Trento determinou foi a manutenção do celibato religioso, né? Que era uma das coisas que os reformistas também questionavam, né? A necessidade do celibato religioso. É tanto que os pastores, por sua vez, não precisam, né, ser celibatários. Para quem não sabe, celibatário é aquele que se abstém de relações sexuais, certo? Defesa, outra coisa também foi a defesa ao culto das imagens, né? A continuação do culto às imagens. E agora, de novo, preste bem atenção nisso aqui. Lembra do que foi um dos grandes motivos de revolta, por exemplo, de Martinho Lutero? Foi a venda de indulgências, né? A venda do perdão, basicamente, certo? E aí, olha só o que a igreja determinou com o Concílio de Trento. A igreja proibiu a venda de indulgências. Proibiu a venda de indulgências, porém, não descartou as mesmas como um recurso aos fiéis. Como um recurso, vamos colocar assim, tá? Então, um dos motivos de grande revolta foi a venda de indulgências, e aí a igreja, nesse momento, ela vai, né, uma das medidas que demonstra que a igreja admite o erro, né? Que era vender as indulgências. Então, o que é que ela faz? Ela proíbe a venda, certo? Mas continua a utilizar esse recurso, né, do perdão ao pecado, mas sem vendê-lo, tá? Então, é uma coisa interessante porque demonstra aí uma das poucas medidas que a igreja toma que é uma das demandas, né, vamos dizer assim, da reforma. É uma das coisas que os reformadores reclamavam, vamos dizer assim, certo? Outra questão, e aqui eles não vão ser, vamos dizer assim, compatíveis com o que os reformadores pediam. Lembra que uma das medidas luteranas era principalmente a questão da livre interpretação da Bíblia, né? E aí o que foi que uma das medidas do Concílio de Trento foi confirmar a Bíblia em latim e o papel do clero como intermediário entre Deus e as pessoas. Em outras palavras, confirmou que só quem podia interpretar a Bíblia era o clero, ou seja, aqueles que são sacerdotes da Igreja Católica. E confirma a Bíblia em latim, ou seja, qual era a intenção aqui? A intenção era o contrário da reforma, né? Ao contrário dos reformadores. O que foi que Martinho Lutero fez? Uma das medidas que, inclusive, quase ele foi punido por isso. Foi justamente traduzir a Bíblia. Ele traduziu para o alemão, no caso, né? E aí se chamava assim, traduzir para a língua vernácula. O que era uma língua vernácula? É a língua da nação, tá? A língua nacional. Por exemplo, vamos traduzir a Bíblia para a língua vernácula do Brasil. E aí, o que seria isso? Traduzir para português, certo? Então, os reformadores defendiam essas traduções para quê? Para que as pessoas tivessem acesso à leitura. E aí a igreja, em uma de suas medidas do Concílio de Trento, vai justamente contra isso e confirma a Bíblia continuando a ser escrita e disseminada em latim, tá certo?
E aí, o que é que acontecia? Grande parte das pessoas eram analfabetas e muito menos sabiam latim. Então, isso acabava forçando praticamente a ficarem reféns, né, da tradução que o próprio clero fazia, tá certo? Então, essa é uma medida interessante também. E, por fim, galera, a medida mais agressiva, que a gente poderia assim dizer, da Igreja Católica, que é a reativação da Santa Inquisição, tá? O que era a Inquisição? Né? Era basicamente um tribunal para julgar as pessoas que cometessem algum tipo de heresia, tá certo? Então, esse tribunal, ele passa, na verdade é reativado, porque a Inquisição foi criada no século XIII, né? Então ela estava, vamos dizer assim, desativada, e aí uma das medidas do concílio foi reativar a Inquisição, e a Inquisição funcionava dessa maneira, como um tipo de tribunal para julgar heresias, e acaba sendo uma ferramenta muito ampla de perseguição às pessoas que iam contra os dogmas da igreja, principalmente aí no caso os reformadores, tá certo? Os reformadores da igreja protestante, tá bom? Como é que se dava o processo inquisitorial? Então, se ouvia os boatos, né? Os padres, os clérigos, eles estimulavam a delação, ou seja, era bem visto você denunciar outra pessoa, dizendo que ela estava cometendo algum tipo de heresia contra a igreja, por exemplo, que ela estava lendo a Bíblia, né? Ela estava lendo a Bíblia, essa Bíblia que estava traduzida para alguma língua e ela estava lendo essa Bíblia. Então isso era considerado uma heresia. Então você poderia denunciar essa pessoa, e isso era muito bem visto, você denunciar, né? Você denunciar alguém para a igreja era como se você estivesse defendendo, né? Os dogmas, os valores da igreja, né? Depois que se ouviu os boatos, né? E se apontava talvez alguém como herege, ocorria um interrogatório simples, no qual o inquisidor ficava esperando algum vacilo seu. Caso ocorresse algum vacilo, você poderia ser vítima, né, de tortura para confessar sua heresia, tá? Então aqui eu coloquei para vocês alguns desses instrumentos, né? Esses instrumentos de tortura, né? Então, esse aqui é a roda do despedaçamento, né? Que vai tipo rompendo suas articulações, né? Nessa ferramenta de tortura, a pessoa é colocada nua, né? Num tipo de pirâmide e vai sendo solta aos poucos, né? Então tá pendurada aqui, vai sendo solta aos poucos, né? De forma que vai, né? Aqui enterrando, né? O orifício anal da pessoa na pirâmide, né? Obviamente causando lacerações bem tensas, né? Outra ferramenta aqui que a gente pode ver era um tipo de capacete que ia apertando, né, sua cabeça, podendo causar severas lesões também. Então, o que é que isso aqui é? São ferramentas usadas, nesse caso, de tortura para que você confessasse a sua heresia, tá? A condenação, por fim, ela poderia vir com ou sem confissão, né? Porém, se valorizava bastante a confissão. Agora eu pergunto a vocês, você sendo torturado dessa maneira, você confessa até o que você não fez, meu amigo, até o que você nunca nem sonhou em fazer, você disse que fez para se livrar, né? Então, era praticamente forçar a pessoa a confessar, mesmo que ela fosse inocente, mesmo que ela não tivesse cometido nenhum tipo de heresia, tá? Então, se a pessoa fosse condenada, a pena máxima era a morte na fogueira, né? Mas tinha penas mais leves também, né? Como penitências, penas pecuniárias, né? Outra palavrinha difícil, né?
Penas pecuniárias são penas em dinheiro, você pagar em dinheiro, né? E também tinha os chamados autos de fé, que são bem interessantes, né? Que era um tipo de procissão no qual a pessoa que era, vamos dizer assim, a condenada, né? No caso, a pessoa que tinha cometido alguma heresia, ela ia vestida de branco com a vela, né? E num tipo de procissão ela seguia, né? Andando em destaque. Era uma forma de punir pela vergonha, né? Mostrava para toda a comunidade que aquela pessoa tinha cometido algum tipo de heresia, né, contra a igreja, tá certo? Então, essas são algumas das medidas que a igreja tomou, né, para tentar barrar o avanço da reforma. Outra coisa também que eu esqueci de falar, a criação da Companhia de Jesus, que vai ter um papel importantíssimo aqui na colonização do Brasil, principalmente. Qual era a tarefa da Companhia de Jesus, né? Era mandar padres missionários para outras regiões para aumentar o número de fiéis da igreja. Tá certo? Foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? O grande trabalho da Companhia de Jesus foi tentar catequizar os nossos indígenas, certo? Então, essas foram algumas das medidas, galera. Eu acho que ficou claro, né? Que a intenção da Contra-Reforma é barrar os avanços da Reforma Protestante e, para isso, houve essa reunião, né, esse Concílio de Trento, do qual saíram diversas medidas para tentar barrar esse avanço, tá bom? Acho que ficou bem claro, né? E agora a gente vai para uma explicação rápida da atividade dessa semana e finalizamos aqui a aula de fato de hoje. Então, essa é a atividade dessa semana, somente 2 questões, tá? Uma questão aqui objetiva e uma questão subjetiva, certo? Eu vou focar mais nessa aqui, porque eu sei que ela geralmente é o alvo maior de dúvidas, né? De preocupações e de dificuldades, as questões que demandam aí escrita. Então, vamos focar nela nesse momento. Uma das medidas tomadas no Concílio de Trento foi a criação do Index Librorum Prohibitorum, né? Que tá bem fresquinho aí para vocês. Sobre isso, responda. Então, tem basicamente duas perguntas aqui, ok? Letra A. Estabeleça uma relação entre o index e o texto que se segue, tá? Então, galera, eu tô tentando treinar vocês para conseguir fazer uma questão na qual seja pedido uma relação, tá? Então, na atividade da semana passada, a relação que a gente falou foi uma relação de causa e efeito, né? Então, a gente viu que a medida da Igreja Protestante de incentivar a livre interpretação da Bíblia teve um efeito que foi a questão de ampliar o número de pessoas alfabetizadas. Então, ali a gente tinha uma relação de causa e efeito. Mas também a gente pode ter uma relação, então, primeira, relação de causa e efeito, lá como eu expliquei com a caneta. Mas a gente também pode ter relações de semelhança ou similaridade, quando você percebe que uma coisa parece com a outra, que é uma relação ali de semelhança, né? Quando você diz assim, por exemplo, essa caneta, deixa eu ver aqui. Essa caneta, ela é praticamente igual a esta, né? Então, você está fazendo uma relação aí de semelhança, né? Mas também a gente pode ter relação de diferenciação também, né? Você destacar que uma coisa tem uma relação de diferença, que elas se diferenciam em algum aspecto, certo? Então, vamos começar com essas 3 ideias aí, tá bom? Nessa questão aqui, eu estou pedindo para você estabelecer uma relação entre o index e o texto em um texto que se segue. Então, você vai fazer uma relação ou de causa e efeito,
ou de semelhança ou de diferença. Tô dando aqui as 3 dicas, é uma delas, tá certo? O texto informativo diz o seguinte: durante o regime militar brasileiro, a repressão à produção cultural perseguiu qualquer ideia que pudesse ser interpretada como contrária às do governo. E vira e mexe incluíam aí canções bregas, que não tinham conteúdo diretamente político. Até mesmo a canção Pare de Tomar a Pílula foi censurada. Isso aqui é uma informação da revista Aventuras na História, de maio de 2019. Então, o texto fala aqui sobre um período da história do Brasil, né, a ditadura civil-militar, na qual aconteceu a prática da censura, né? E aí até mesmo músicas eram censuradas, né? Mesmo músicas que não tinham conteúdo diretamente político, né? A Pare de Tomar a Pílula, não sei se vocês conhecem, mas é uma música brega bem conhecida e ela foi censurada no período da ditadura militar. Então, eu tô pedindo para você fazer uma relação entre esse fato do texto e o index, certo? O index librorum prohibitório. E a letra B, muito simples, pesquise ao menos um título, ou seja, uma obra, um livro, que fazia parte do index, tá? Mamão com açúcar, só fazer o que vocês fazem muito bem, né? Dar uma pesquisada no Google. Mas aí, ó, faz uma pesquisa consciente, fazendo o quê? Colocando a fonte da pesquisa na sua resposta. Então, tal obra, né? Se quiser até colocar o porquê ela estava, né, no index, você pode colocar e colocar do ladinho, né, a fonte da sua pesquisa. Coloca ali ponto final, fonte, site tal, ou coloca o endereço realmente do site, tá certo? Então, galera, essa é basicamente a questão dessa semana. Façam com capricho, tá certo? Façam com realmente fazendo uma reflexão, porque é para isso que eu coloco essas questões para vocês fazerem reflexões e aumentarem o repertório cultural de vocês, né, de conhecimentos de vocês, certo? Sobre a humanidade como um todo, tá bom? Então, cheiro para cada um, fiquem bem, estudem direitinho e semana que vem a gente se encontra de novo com um novo conteúdo, tá?